Porém, no Java, ele não existe, né? Ou pelo menos, pessoal, ele não é acessado dessa forma, né? Pode ser, eu acredito que ele até existe uma forma de implementar ele no Java, porém não tão sugestivo como é no PHP, né? Que são esses três iguais. Para vocês verem que ele realmente existe, vamos acessar um site aqui que compila o PHP Online, só para você ver que realmente funciona. Então vou procurar um site em que você consegue rodar o PHP Online sem ter instalado na sua máquina, porque para funcionar, para testar o PHP você precisa, né, para poder estar usando do PHP você precisa instalar ele no seu computador, está instalando uma série de programas. Porém, né, tem alguns sites aí que facilitam a nossa vida, nos provendo aí de poder testar códigos online, que é o caso, por exemplo, desse site aqui, o Write Code Online. Então vamos lá, vamos testar. Então o que eu estava falando para vocês é do idêntico, né? Então olha só, eu tenho o 1 idêntico a 1. Isso aqui vai imprimir o que pra gente? Olha só, imprimiu 1. O PHP, ele não funciona como o Java. Ele não retorna true ou false. Ele retorna 1 ou 0, ou então ele retorna 1 ou nada. Nem sempre ele retorna true ou false, ok, pessoal? Isso aí já é uma particularidade do PHP. A gente vai ver no curso de PHP também, que é bem possível que a gente faça no futuro. Mas ele considera os tipos de dados de uma forma um pouco mais genérica. A gente vai ver isso no futuro. Então, vamos só para testar aqui, vamos transformar esse 1 numa string e vamos deixar o outro 1 como inteiro ainda. Então, olha só. O que aconteceu? Não imprimiu nada, como eu disse para você. Então, quando é false, ele não imprime nada, então imprime 0. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, esse idêntico aqui, ele realmente funciona. Se eu colocar só dois iguais, aí vai dar true, tá vendo? Então, você vê que esse idêntico, ele realmente funciona. Não é conversa minha, eu não tô brincando não, realmente funciona. Mas isso aí é muito difícil você estar utilizando isso aí, tá? Eu como programador utilizei umas 2 vezes no PHP, no Java até hoje eu nunca necessitei. Ok? Isso aí, mas é importante você saber que existe. Ele vai complementar mais ainda aí a sua capacidade. Então assim, ao final de tudo isso, o que é importante você entender, né? Por esses comparadores, para que eles vão servir? Eles vão servir para a gente fazer decisões no nosso código, para que o nosso código ele escolha entre uma coisa ou outra, dependendo do resultado, se for true ou false, que foi o que a gente testou aqui, não é isso? Então, por exemplo, você quer pegar a idade de uma pessoa e aí você quer imprimir olá para ela se ela for maior de idade. Como é que a gente verifica? Então a gente verificaria aqui, por exemplo, olha só, usando esse aqui, por exemplo, se idade for maior ou igual a 18, por exemplo, e aí ia dar true, aí a gente entrava. Se desse false, a pessoa não é maior de idade. Então esses comparadores, eles são essenciais à programação para a gente poder estar fazendo essas decisões, certo? É o que dá muito poder, é uma das coisas que dá muito poder, das principais características da programação, ok? A gente vai ver prática disso. Por enquanto isso aqui não se aplica muito, porque a gente não aprendeu uma sintaxe aí para poder fazer essas decisões. A gente só aprendeu a ver se a comparação retorna true ou false. A gente vai entender como manipular essas decisões ainda, ok? Então para isso vamos continuar seguindo, que a gente vai ver agora os outros comparadores, que esses aqui são outros comparadores aqui, que eles servem para fazer um conjunto de verificações.
Então como que seria isso aqui? Esses comparadores aqui, eles agrupam, certo? Eles agrupam um conjunto de verificações. E o que seria isso? A gente tem aqui, ó, por exemplo, 3 igual a 5. Deixa eu criar um novo arquivo. A gente tem 3 igual a 5 e a gente pode ter também 3 diferente de 5. Não é isso? A gente tem 3 igual a 5 e 3 diferente de 5. E se a gente quisesse, na mesma verificação, né? Ou seja, numa mesma verificação dessa, verificar que só retornasse true se 3 fosse igual a 5 e 3 fosse diferente de 5. Nesse caso aqui é impossível, né, isso acontecer, mas poderia ser assim, por exemplo, quando o usuário digitasse uma variável. Então vamos fazer um exemplo 6 aqui para ficar claro para a gente como é que é isso. Antes mesmo de eu começar, porque aí quando chegar na hora eu vou explicar para você, para que você... Comparadores agrupados. Comparadores agrupados aqui na aula 6. E na hora que chegar o momento eu vou mostrar para você o que eu estou querendo te dizer. Esses são os comparadores agrupados. Eles servem para juntar um conjunto de verificações. Então agora a gente vai começar a fazer uma coisa interessante aqui, já que é pedir para o usuário entrar com dado. Essa primeira parte que eu vou programar você não precisa entender. Você só precisa entender a lógica que a gente vai fazer. Tanto que a gente não está querendo ensinar Java aqui, né? Não é isso? Então beleza. Então olha só, a gente vai criar uma variável aqui do tipo int, você já sabe, que é a variável idade. Então vamos dizer que ela é igual a 18 anos. A gente vai verificar duas coisas. A gente tem que verificar, então a gente vai dar um system.out.print aqui. A gente vai verificar se essa pessoa ela é maior de idade e se ela está antes dos 60 anos também. Então ela tem que estar entre 18 e entre 60 anos. Então para fazer isso, né, a gente quer que retorne true isso. Então para fazer isso não basta só a gente fazer uma verificação só. Por exemplo, se a gente quisesse saber se ela era maior de idade, era fácil, né? A gente ia pegar a idade e verificar se é maior ou igual a 18, não é isso? Vamos compilar para ver? Opa, o que foi isso? Aqui. Olha só, idade maior ou igual a 18. A primeira vez que compila já vai muito lento. Eu adoro esquecer isso aqui. Beleza, vamos de novo compilar. Tá aqui, tá true, né? E a idade, ela não é maior, mas ela é igual a 18. Vamos colocar a idade aqui igual a 17. Só pra gente fazer uns testezinhos assim. Olha lá, deu falso. Por quê? Porque ela já é menor de idade. Colocou 19. Olha só, não é igual, mas é maior. Então deu true. Então, verificar se ela é maior de idade é muito fácil. E para verificar ao mesmo tempo, em uma mesma verificação dessa, olha só, verificar se ela é maior de idade e não idosa, né? Menor do que 60 anos. Como é que faz? A gente usa esse segundo verificador. Vamos ver isso aqui depois. A gente usa o segundo verificador, que retorna true apenas se os dois forem true. Os dois o que? As duas verificações. A gente pode fazer duas verificações ao mesmo tempo. Então a gente quer verificar se a idade dela é maior ou igual a 18 e se a idade dela é menor ou igual a 60 ou menor que 60. Vamos fazer que é menor que 60. Então ela tem que ser tem que ter uma idade igual ou maior que 18 e menor ou igual a 60. Esses dois tem que retornar true para que imprima true.
Tá, e para juntar, para ele entender que esses dois fazem parte de uma verificação só, a gente usa o e, esses dois e comercial. Então ele está dizendo, olha só, a idade tem que ser maior ou igual a 18 e a idade tem que ser menor do que 60 anos. Nesse caso, vai retornar true, porque ela é maior de idade e é menor de 60. Agora, veja bem, se a gente colocar aqui 17 não, é 15 mesmo, a gente tem 15, olha o que acontece, retorna false. Ah, mas é menor que 60, isso aqui retornou true, não é verdade? Só que ela não é maior que 18 e nem igual. Então perceba que se uma for verdade, mas a outra não for, então retorna false do mesmo jeito. Então quando você usa esse e comercial, se uma retornar false, o resto fica tudo falso, ok? Para retornar true, quando você usa esse e comercial, que é o i, você necessita de ter todas as verificações retornando true, ok? Então agora só, vamos colocar 61 agora. Olha só, continua retornando false, não é? Por quê? Já fica bem claro pra gente que é maior ou igual a 18, só que é menor que 60, não é? Então retorna false, ok? E aí você pode fazer quantas dessas você quiser. Eu poderia colocar mais uma aqui. E idade tem que ser diferente por exemplo, de 15. Ela não pode ter 15 anos. Vamos colocar ela agora com 45 anos. Vai retornar true? Retornou true. Vamos ver? Idade maior que igual a 18? Idade é menor que 60? Idade diferente de 15? Então pronto, retornou true. Agora experimenta colocar essa idade como 15. Retorna false. Por quê? Porque idade está igual a 15, tem que ser diferente de 15. Perceba que essas duas aqui, ó, ele atendeu só essa, não atendeu nem a essa e nem a essa, e aí retornou false. Vamos colocar a idade diferente de 18 agora para você ver que coisa, olha você ver que coisa legal. Retornou false, tá vendo? Ele aceitou aqui, mas aqui não aceitou. Então perceba, quando você usa o e comercial, todas têm que retornar true. E você pode fazer quantas verificações você quiser em um mesmo comando desse, ok? Esse aqui é o e, que retorna true somente quando todas as verificações retornarem true, ok? Bem legal. Agora vamos para o outro, que é essas duas barrazinhas verticais aí. Esse é o ou. Então esse aí, ele é o contrário do i. O i, ele só retorna true quando todas retornarem true. O ou, ele retorna true se pelo menos uma das verificações retornarem true. Então olha só, se no lugar do i eu colocasse ou, olha só o que ia acontecer. Deixa eu colocar aqui um ln para quebrar a linha. Opa, vamos que vamos. Então olha só, o primeiro, como sempre, retornou false, porque está errado aqui, tem que ser diferente de 18. Mas o segundo retornou true. Retornou true por quê? Porque é o seguinte, ele é maior de idade? Ele é menor que 60? E a idade dele é diferente de 18? Não. Só que esses dois aqui retornaram true. E aí ele retorna true, porque só basta um desses ser verdade quando você usa o ou,
para que tudo seja verdade. Vamos tentar fazer um aqui em que apenas um seja verdade. Vamos dar para ele aqui 17 anos de idade. Não, no caso não vai dar. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar uma, só para você ver que... Então vou dar para ele 18 anos de idade. Então esse aqui está dizendo que não pode ser 18 anos de idade, mas esse aqui está dizendo que pode. Então ele vai retornar true, né? Olha só. Mas se fosse um e comercial, o que ia acontecer? Ia retornar false. Tá vendo? Então quando é o ou, você usa para que quando você necessita que somente uma verificação seja verdade. Então, por exemplo, se ele tiver um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos, ou se ele tiver 2 filhos ou mais, ou se ele for casado, ou seja, se ele tiver filhos ou for casado, qualquer coisa desse tipo, que seja uma coisa ou outra, né? Ou as duas, aí você pode usar o ou, tá? E aí pode surgir na sua cabeça a seguinte ideia: eu posso usar o i e o ou juntos? Então, você pode usar o i e o ou juntos, mas aí você tem que ter bastante cuidado, porque senão você pode não ter o resultado que você deseja. Porque os casos que você vai usar o i e o ou juntos são casos bem específicos. A gente vai ver na próxima videoaula. Eu vou cobrar agora aqui só esse aqui, que é a última verificação que a gente vai fazer aqui nessa aula. Então, olha só, essa exclamação aí, ela é muito simples. Ela é a negação. O que quer dizer negação? Se o resultado que sair daqui, ó, dessa verificação, for true, ele faz virar falso. Se for falso, ele faz virar true. É só isso. Então, olha só, true. Então, se eu sempre peço para imprimir true, o que acontece, pessoal? Sai true, né, pessoal? Muito simples. Mas se eu negar isso aqui, a negação ela começa sempre do lado esquerdo do verificador, viu, pessoal? Aí, olha só, o que acontece? Vira false. Olha que coisa interessante. Então, quando você precisa do contrário do que acontecer, você pode usar a exclamação, que ela vai acabar negando. Então, olha só, no caso dessa verificação aqui, ó, você vê que ela retorna false, essa primeira. Tá vendo? Isso aqui tudo, ela retorna false. Se a gente pegar ela e colar aqui, ó, ela vai passar a retornar true. Opa, se não der erro, né? Espera aí. Esse aqui foi ET. Espera aí. Esse aqui foi ET bom ter acontecido. Deixa eu só fazer um teste aqui. Mas eu acho que vai ser isso. Isso mesmo. Isso foi bom ter acontecido, viu, pessoal? Para vocês verem a coisa. Olha só. Eu tenho aqui uma verificação aqui, ó, que eu tenho o i comercial, né, que está juntando essas três, e essas três vão retornar uma resposta, certo? Pensa comigo aí. Deixa eu apagar essa exclamação. Ó, idade, vamos deixar só duas para facilitar um pouco, tá? Porque de 2 acima não muda mais. Então olha só, idade tem que ser maior ou igual a 18 e menor do que 60. Isso aqui vai retornar true ou false, não é? Porque a gente está juntando com o i. Então isso aqui é uma verificação. O resultado disso aqui, no caso aqui, está dando true, né? A idade lá que o cara digitou foi 18, então ela é maior ou igual a 18 e ela é menor que 60. True. Portanto, é true. Então, no caso, se a gente quiser negar isso aqui, a gente não pode simplesmente colocar a exclamação aqui. Por quê? Porque aqui, ó, essa verificação aqui, ela faz parte desse i. Então, é mais ou menos quando você tenta somar dois números, certo? E aí você tem também que dividir
mas você também tem que dividir dois números. E você quer que some primeiro, você já deve ter passado por isso. E aí quando você quer que some primeiro, você tem que colocar entre parênteses, não é isso? Porque senão ele divide e depois soma. Isso aqui é matemática básica. E aqui funciona do mesmo jeito. A gente quer que ele calcule a idade, veja se a idade é maior ou igual a 18, e se ela é menor ou igual a 60, e depois negue. Então a gente tem que colocar isso aqui dentro de parênteses. E aí resolve o problema. Ok? Pensa nesse negócio aqui, ó, da divisão que vem primeiro. Entendeu? Aí tem que colocar dentro de parênteses para mudar o padrão, que você já ganha na hora. Olha só, que a gente está pegando o i aqui e juntando essas duas verificações. Aí a gente quer a negação dessa verificação. Porque por causa do i, essas duas acabam virando uma. E aí a gente tem que colocar entre parênteses para poder funcionar e ter o resultado esperado. Aí olha só, o que é positivo vira negativo. Se eu tirar, ó, passa a virar true. Agora, se eu não tivesse usado esse i, não ia necessitar dos parênteses. Opa! Vixe, acabou precisando, né? Não teve jeito. É, realmente acabou precisando, pessoal, porque não tem jeito. É porque eu já entendi também. Porque a questão é que ele está negando idade, né? E idade aqui é o inteiro, não pode. Tem que ser o resultado que sair daqui. Então não tem jeito mesmo. É o resultado que sair daqui, ó. Então idade é uma variável inteira que vai estar verificando se é maior ou igual a 18. Então, o que sair daqui de dentro que ele vai negar. Vai sair true ou false. Então se a gente colocar ele aqui dentro, ele vai negar primeiro idade e depois que ia verificar se é maior ou igual a 18. E não pode. A gente tem que primeiro verificar se a idade é maior ou igual a 18 para depois negar. Então segue o mesmo padrão da nossa matemática lá, do padrão de dividir e somar. Tá bom? Então aí você vai dando a testada também, você já vai pegando mais ou menos aí como funciona. Olha só. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o nosso operador de negação. Em alguns casos ele é não muito pouco usado, às vezes ele é utilizado. Mas também não são muitas vezes que você vai chegar a utilizar ele não. Mas ele pode ser muito útil para você aí, né? Pode facilitar um pouco. A gente vai ver no futuro aí como que a gente pode utilizar ele. E na próxima videoaula a gente vai aprender aí a juntar o ou com o i. Só para vocês terem um exemplo um pouco mais avançado. Então até lá.